Agora vamos falar da crise mais importante que aconteceu em todo o processo econômico, que é a crise de 1929. Essa crise, ela é o pilar central para se analisar todas as outras crises que acontecem até o dia de hoje. Mas para entender a crise de 1929, temos que voltar um pouco na história. Temos que compreender a evolução do liberalismo econômico. A primeira revolução industrial, ela advém de 1750, 1760, no século XVIII, e era marcado por um espaço de produção, que era o Reino Unido. Com o andamento do século XIX, o Reino Unido se estabelece sim como uma grande área de produção, mas a produção se mundializa. É aí que a gente começa a ver nascer indústrias na França, na Bélgica, na Dinamarca, na Espanha, na recém-criada Itália, na recém-criada Alemanha, sai do núcleo europeu e vai para o continente americano, se vê o desenvolvimento do florescer nascente da indústria americana, se vê desenvolver as indústrias também no Japão, então se vê uma produção mais mundializada, dentro dos princípios do liberalismo econômico, dentro dos princípios do trabalho como dignidade humana, dos princípios da não intervenção do Estado. Aumenta-se essa produção, reduz drasticamente o protecionismo com os processos de independência na América. É sempre bom casar isso. Os processos de independência da América foram marcantes para eliminar aquela questão do protecionismo, do pacto colonial. Agora é praticamente cada um por si, se vira, produz e compra. Então, dentro dessa esfera, o liberalismo ganha muita força, se torna o elemento primordial da nossa sociedade, até que tem uma certa ruptura. Essa ruptura é no início do século XX, marcado pela Primeira Guerra Mundial. Dentro dessa ideia da Primeira Guerra, de 1914 a 18, há um condicionante. No meio de guerras, e vale para diversas guerras, existe consumo. Só que o consumo é limitado a certos produtos. E a produção, que é o mais problemático das guerras, ele é reduzido, porque essa produção em diversos espaços não ocorre, em sinônimo associado à guerra. Então, durante o momento que está ocorrendo a guerra, as pessoas estão em batalhas, então não estão diretamente produzindo. Então existe uma problemática, produzir coisas muito específicas e a ideia do consumo ser para esses produtos. Então, durante a guerra, há uma crise no sistema. Só que essa guerra acabou. No momento que essa guerra acaba, há um renascimento da economia, que é um outro fato padrão que você tem que guardar. Então, quando você fala de Primeira Guerra, Segunda Guerra, guerras no Oriente Médio, qualquer guerra que posteriormente gerar uma estabilidade política naquele dado espaço geográfico, pode analisar a ideia de que o desenvolvimento vai ocorrer. Você vai ver naquele espaço geográfico um crescimento do PIB, um crescimento da produção e do consumo, um crescimento da relação de trabalho. Então essa relação é uma relação típica na nossa história econômica. E aí isso aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial. É a partir daí que a gente vai analisar esse gráficozinho aqui que eu botei para vocês. Eu quero que você compreenda, dentro dessa esfera gráfica, como se desenvolveu, como se desenrolou a crise de 1929. O primeiro fato, no pós-Primeira Guerra, aconteceu um forte processo de produção, sobretudo em áreas que não participavam inicialmente do núcleo de conflito, que é, no caso, Estados Unidos, e também muito do Japão, começando a se desenvolver em diversos ramos industriais. Mas vamos focar muito nos Estados Unidos, porque ele foi o grande elemento de produtividade. E aí, muita produção, muito consumo, muito emprego, muito dinheiro. Então acumulou-se muitos recursos. E aí foi a primeira parte do processo, um acúmulo muito grande de capital. E esse acúmulo fazia com que as empresas tivessem mais ânimo, mais entusiasmo em produzir. Então vivia-se, nesse período da década de 20, os chamados anos loucos da década de 20, dentro do modelo que a gente conhece como American Way of Life, que eu gostaria que você guardasse essa informação para depois dar uma aprofundada. É aí que está rolando o American Way of Life. Então, essa estrutura toda fez acumular capital. Só que em pouco tempo, aí pode botar 1924, 25, você já via a Europa se reerguendo. Ela conseguiu acumular produtos que ela consumiu a partir de crédito
para a construção civil, para o desenvolvimento da indústria. Eles tinham essas indústrias, eles reconstruíram esse processo. E aí a Europa começou a produzir em larga escala, tanto para o seu mercado quanto para mercados mundiais. Estados Unidos, em larga escala, para o seu mercado e para os mercados mundiais. E você viu isso acontecer também em alguns países da Ásia, algumas áreas da América Latina, de forma mais branda, mas já ocorrendo também. Então, houve um aumento da produção e tinha um grande consumo. De repente, aumentou-se ainda mais a produção e o consumo ficou mais ou menos estagnado. É aí que vem um outro pilar de 1929, que é a questão do modelo de produção. Qual que era o modelo de produção que vigorava em 1929? O chamado Fordismo, criado por Henry Ford no início do século XX, que tinha como base as ideias de Taylor. Então era uma produção em massa por consumo em massa. Só que na ideia da produção em massa era produzir muito da mesma coisa, a mesma panela, o mesmo carro, as mesmas estruturas de construção, os mesmos cabos, os mesmos vidros. Então era o mesmo do mesmo. E a base geral era a geração de estoque. Então os capitalistas viam que naquele dado momento, mesmo não havendo consumo, não tinha problema, porque se gerava estoque e as pessoas iam consumir posteriormente. Só que mês após mês, ano após ano, o consumo estagnado tendeu a cair. E aí o capitalista liberal, em vez de buscar uma nova forma, uma nova estrutura, ele pensou assim: eu vou especular. O que eu devo fazer? Eu devo estruturar minha produção, ampliar ainda mais a minha produção para que meu produto fique mais barato e eu quebre o concorrente. A ideia era sempre quebrar a concorrência para dominar o mercado da concorrência. Só que todo mundo pensou da mesma forma. Aí se estabelece a maior problemática de 1929. A palavra-chave: superprodução. Então existiu a superprodução. Produto demais, consumo em queda. Chegou um momento que as empresas não precisavam mais produzir, porque não tinha para quem vender, não tinha quem comprar os seus dados produtos. Aí começa uma avalanche de problemas. Se não existe necessidade de produção, vem uma falha do sistema liberal, que falava, que é uma coisa bastante contraditória, que o homem ele é responsável pelo trabalho para a geração de riqueza. Então, se ele não está gerando riqueza, ele não tem trabalho, então ele não precisa existir. Então, era uma crítica social à humanidade. E se viu muito disso. Não tem produção, porque não tem consumo. Se não existe produção, não existe trabalho. Mandava-se pessoas embora em massa. É o chamado desemprego conjuntural. Então, isso aconteceu muito no ano de 1929. Aí as pessoas não tendo mais emprego, as pessoas entraram em crise, não pagavam suas contas e não compravam mais produtos. Se não compram mais produtos, empresas começam a fechar. Empresas fechando e pessoas desempregadas, ninguém paga mais impostos. Então o Estado começa a entrar em colapso. Dentro dessa figuração, o símbolo maior da crise de 29 foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Extremamente importante este momento de 1929. As empresas quebraram, faliram. Do dia para a noite, ações que custavam $100 passaram a custar 10 centavos de dólar. Muitos milionários, inclusive, pularam de pontes, pularam de prédios. Então foi uma demasia de suicídios neste período. E aí vem a questão: como resolver essa situação? Como resolver a crise de 1929? Como não deixar que a sociedade entrasse em colapso eterno? Foi aí que houve uma mudança nos Estados Unidos. O núcleo da crise de 1929. Sai um governo republicano e entra um governo democrata, do presidente Roosevelt. O que o Roosevelt faz? Roosevelt vai na teoria. Então ele estabelece que o liberalismo econômico não funcionava mais e muda para o campo chamado keynesianismo, criado por Maynard Keynes. É um teórico do final do século XIX e início do século XX, que tinha como uma base um elemento extremamente diferenciado, enquanto o liberalismo pregava a livre concorrência, o controle do mercado por parte dos empresários, industriais, comerciantes, o keynesianismo pregava maior intervenção do Estado.
Então essa é a palavra-chave. Quando você pensar keynesianismo, você pensa intervenção do Estado. E como que o Estado vai intervir? Ele tem vários pilares, vários pontos importantes. Primeiro ponto, geração de empregos. É o ponto mais rápido, mais ágil e é comum em vários momentos de crise. Temos que gerar empregos. Empregos comuns são na construção civil. Reformulação urbanística de Nova York, desenvolvimento de pontes na região da Califórnia, grandes estradas, hidrovias, hidroelétricas, obras de grande porte que empregam muita gente. É o primeiro ponto. Segundo ponto, perdão de dívidas. Se algumas empresas ainda não faliram, tem que perdoar a dívida dessas empresas, dando como elemento que ela continue a gerar emprego. Mesmo não tendo muito consumo, ela vai vigorar na esfera da geração de empregos. Terceiro ponto, apoiar cooperativas de trabalho. Quarto ponto, melhoramento de aspectos de ordem socioeconômica. Exemplo, seguro-desemprego. Exemplo, benefícios sociais, para que as pessoas continuem a ter dinheiro para pagar suas contas e gerar consumo. Só que isso é muito caro e algumas pessoas devem estar se perguntando, mas da onde o Estado tira dinheiro para isso? Voltando na história do período do século XIX, passando pela Primeira Guerra e principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, houve grande acúmulo de capital, tanto de empresários quanto de estados. Como foram os empresários que estabeleceram uma quebradeira geral de produção e consumo, o Estado havia acumulado muitos impostos durante esse período aí de 1918/19 até 1929. Então, praticamente uma década de muito acúmulo de capital gerado pelos impostos. Só que sempre é bom lembrar, esse dinheiro não é eterno. Então, o projeto ele tem que dar certo. E no início, deu uma ajudada na economia, mas não restabeleceu a ordem natural da própria economia. E foi passando os anos, a partir de 1933, e em 1938 e 1939, o colapso econômico era evidente na sociedade mundial. Até acontecer um fato extraordinário, que foi a Segunda Grande Guerra. Um parênteses aqui, que eu gostaria de citar. Lembrar que durante o processo da crise de 1929 até a Segunda Guerra Mundial, nasceu o fascismo e o nazismo. E Hitler sobe ao poder, Mussolini ganha força também de poder, respectivamente na Alemanha, Hitler, na Itália, Mussolini, muito em função do que o capitalismo determinou a partir de 1929. Então eles vieram como os salvadores da pátria. É sempre bom lembrar isso e casar com as informações quando o pessoal de história explicar sobre fascismo e nazismo. Então é isso. A crise de 1929 afetou todos os países que participavam do modelo capitalista globalizado, sobretudo as nações mais ligadas ao processo de economia atrelado ao dólar. A euforia que se viu dos anos de 1920 até 1929 foi abalada pela elevada taxa de desemprego, pela crise social e política que se arrastou posteriormente e também pela redução drástica das importações e exportações, determinando uma quebra de diversas empresas, inclusive empresas de grande porte. Um elemento que vale salientar nessa estrutura é que as nações socialistas não tiveram uma repercussão relacionada à crise de 29, o que se caracteriza como uma crise do capitalismo. E o período que marca o pós-1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, foi o que a gente denomina de Grande Depressão. Foi o período da década de 30, que vai de 1930 a 1939. Foi nesse momento que foi instalado o New Deal, o novo modelo baseado no keynesianismo. Dando um upgrade à questão da crise de 1929, com foco no Brasil, é importante sempre salientar duas condições. A condição de ordem política, que foi o governo de Washington Luiz, o último governante da República Velha, que ficou aí até o período de 1930, quando ocorreu a Revolução de 30, posteriormente o golpe que levou ao poder Getúlio Vargas. Então é a partir daí que inicia a realidade do governo ditatorial de Vargas. Então, dentro dessa conformidade política. No panorama econômico, é muito importante entender a crise do café,
porque todas as commodities mundiais tiveram redução de preço e o café não fugiu ao tema. Ele perdeu em torno de 75% do valor comercial e era o grande produto de comercialização mundial em escala do modelo capitalista global.